e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Nós já estamos, no quarto domingo da Páscoa. Estamos caminhando para a festa da Ascensão e depois Pentecostes. E Pentecostes a gente vai ver, tudo aquilo que atestou a comunidade primitiva, as primeiras comunidades que a gente encontra em Atos, escrito por São Lucas, os milagres que iam acontecendo em nome de Cristo Jesus. E vejam que não se convertiam poucas pessoas, era uma multidão. Em alguns lugares 2.000, 3.000, 5.000, era uma multidão. E uma coisa que incomodava ainda muito o judaísmo tradicional é que os apóstolos e os discípulos diziam: olha, Cristo foi morto pelos judeus desta religiosidade tradicional que não foi capaz de traduzir o amor e a misericórdia de Deus. E isso chateava muito os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes do templo, mas o povo começava a aderir a esta nova religiosidade que Cristo impunha no judaísmo. Cristo faz uma revolução não de abolir o judaísmo, mas de aprimorá-lo. Aquilo que as escrituras esconderam, onde a religião ficou coisa de privilegiado, de um grupo só. Não, diz Jesus, a fé é para salvar as pessoas e atender os mais necessitados, os que mais precisam. Quando a gente está doente, quando vamos ao médico, ele nos diz, através de um diagnóstico: olha, a medicina não tem muito o que fazer. Para quem que a gente corre? A Deus. As nossas devoções, aos nossos sacramentais de fé, terço, novena, trezena, santos de nossa devoção, para que intercedam junto do Pai. E como às vezes dá certo, e como muitas vezes acontecem milagres que a gente nem imaginaria. Então vejam que esta religiosidade começa a tomar forma, e é em Pentecostes que nasce o cristianismo propriamente dito, como igreja primitiva, E nos evangelhos que a gente vai lendo daqui até Pentecostes, a gente vê as aparições e os momentos de Jesus com os discípulos. E aqui João faz questão, a gente chama de Domingo do Bom Pastor, mas uma grande figura que Jesus usa de linguagem é ele como porta, aquela que se abre, para aquele que bate será aberto, ou seja, aquele que pede, aquele que invoca, aquele que tem fé. Por isso hoje nós celebramos São Marcos, e de manhã a gente lia uma passagem do próprio Evangelho de Marcos que
os sinais que acompanharão os discípulos ao longo de toda a história. E ali vocês reconhecerão que sois discípulos de Deus e de Jesus, porque eles expulsam demônios, curam os enfermos. Claro, e tem umas figuras de linguagem, né? Forte, ou seja, são homens de fé. Se beberem algum veneno mortal, esse veneno não os matará. Claro que eles não iam fazer isso, mas para dizer que a palavra em Cristo, a fé em Jesus, é fundamental e é profunda. E aqui começam então a compreender que Jesus não era um homem que disse palavras vazias ao vento, não fez milagres para fazer um show à parte e ser curtido, né? Se hoje tivesse a internet, as lives, os likes, não. Jesus fazia isso com a vida. E o que mais vai encantar, e aí é que vem a nossa missão de batizados, né? Dar a vida pelos outros até as últimas consequências. Cristo não foge da cruz, assim como nós aprendemos a não fugir dos nossos desafios, nunca. Para o cristão e para aquele que crê, sempre haverá uma saída. Sempre nós vamos compreender, por mais boa ou ruim que seja o acontecimento, os homens e mulheres de Deus sempre tiraremos lições. Não foi assim na pandemia? Foi. Quantas lições a gente teve que aprender? A fé, principalmente, muitos não desanimaram por causa da fé. E o quanto nós medimos a nossa fé daquilo que acreditávamos naqueles tempos de medo, de insegurança, onde um vírus que a gente nem enxerga dizimava centenas e dezenas de pessoas. E o que nos levou assim ao impacto, né? É uma coisa que ainda nós não recuperamos, ainda da pandemia, que nós queríamos tanto nos encontrar. Não, a gente aprendeu que ficar longe um do outro é até melhor às vezes. Como as coisas, né? Mas vai mudando com o tempo. A gente vai começando a usar a tecnologia a nosso favor, para quando vier de novo outras loucuras ou desgraças, a gente aprender a se comunicar online, como deu certo. A gente se via, a gente se enxergava, a gente via notícias de outros lugares do mundo, talvez mais para frente não mais como isolamento, mas como aproximação. Ainda andamos com os ranços, né? As pessoas com pouca paciência, um pouco mais com raiva, desrespeito. Mas eu acredito que tudo isso vai mudar daqui mais uns 5, 10 anos, onde nós vamos entender que nós não vivemos um sem o outro, e que a família é interessante, e que a fé, como diz Jesus, é fundamental. E nós conhecemos a voz de Jesus. Por isso estamos nesta missa, celebrando, ouvindo a palavra, porque nós temos necessidade do encontro com aquele que é o pastor, que é a porta da qual muitas vezes nós acorremos e ainda vamos acorrer para bater, e com certeza ela sempre se abrirá. Que este Cristo vivo, bondoso, misericordioso, da vida, e como diz aqui no Evangelho, e da vida em abundância, possa nos inspirar, nos iluminar, seja neste sábado à noite que ainda temos pela frente, ou nesta semana que ora começa. Amém.